Olá, você aí que nos acompanha agora. Estamos juntos mais uma vez para estarmos lembrando dos acontecimentos que nos falam a respeito do nascimento de Jesus Cristo. O Natal se aproxima e precisamos lembrar algumas coisas que essa data representa para todo aquele que crê no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Gostaria de compartilhar aqui um texto que está em Lucas, no capítulo 1. O texto ele começa ali no versículo 26, dizendo: No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré. Nazaré é uma cidade da Galileia. O Senhor Deus entra na história agora para fazer cumprir todas as suas palavras e promessas a respeito da vinda do Messias, a respeito da vinda de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. E ele diz aqui o texto que este anjo ele foi enviado ali a uma cidade para falar com uma jovem, uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José. Então nós temos aqui Maria sendo visitada pelo anjo. E o anjo é o anjo Gabriel. E o anjo aproxima-se dela e diz assim: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. A época do Natal é época de nós lembrarmos, em primeiro lugar, que nós devemos nos alegrar. Nos alegrar em Deus. Essa foi a palavra recebida aqui por Maria, da boca do anjo Gabriel. Alegre-se, agraciada, favorecida do Senhor. E diz: o Senhor está com você. Então, Natal, a época do nascimento de Jesus Cristo, a época de recordarmos este acontecimento na história, é também época de nos lembrar que nós, como povo de Deus, devemos nos alegrar porque o Senhor está conosco. Essa foi a mensagem que esta jovem Maria recebeu no passado. E é a mensagem que continua conosco hoje ainda. Que o Senhor se faz presente e está conosco em todos os momentos, mesmo nestes dias que nós estamos vivendo tão difíceis, afligidos aí por esta pandemia, incertos se vamos ter uma vacina agora ou não. Mas independente disso, a palavra de Deus nos diz, é Natal, é época de celebrar, lembrando que Jesus veio ao mundo pelo poder de Deus e que nós devemos nos alegrar, porque Ele está conosco. Maria se alegrou, porque o Senhor estava ali com ela. Mas ainda continua o texto no versículo 29 dizendo: Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. A segunda notícia que Maria recebe aqui em torno do nascimento de Jesus Cristo e que ela teria um filho é que agora, além de se alegrar porque o Senhor era com ela, ela também não deveria temer. A época do Natal, a época de celebrarmos esta lembrança de que um dia Jesus veio ao mundo, nasceu, é época também de nos lembrarmos que não devemos temer. Seja forte e corajoso. Essas palavras foram ditas no passado a Josué. E aqui também, num momento na história, essas palavras foram ditas a Maria. Não temas, você foi agraciada por Deus. E ela então ficaria grávida, grávida pelo poder do Altíssimo. E ela daria à luz a um bebê muito especial, que se chamaria Jesus e que se sentaria no trono da casa de Davi e reinaria para todo sempre. O seu reino jamais teria fim. Então, Natal é momento de nos lembrar
que não devemos temer. Olhar para este mundo aí fora e o enfrentarmos com a coragem cristã, com a coragem de fé que vem do alto para nós. Não temeremos, porque Deus se faz presente. Ele escolheu um povo para si e está reinando no nosso meio. Jesus já é vindo. E ainda no versículo de número 34, continua esta conversa com o anjo e Maria. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso? Sou eu virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Como poderia acontecer isso se Maria, ainda virgem, não conhecia o seu esposo, ainda José? Ela perguntando isso ao anjo, ele responde: o Espírito Santo virá sobre você. O Espírito Santo haveria de envolvê-la e gerar no seu interior aquele que seria chamado o Filho do Altíssimo. Natal, então, também é época de nos lembrar que Deus é soberano, que Deus é poderoso e que Ele age na história e que Ele vem com poder quando Ele está decidido a cumprir a sua palavra. E Deus cumpre a sua palavra, e mais uma vez aqui anunciada a Maria, que ela seria mãe, sim, pelo poder do Altíssimo. O Espírito Santo geraria nela aquele que seria o Salvador de todo aquele que crê. Natal é época de nos lembrar que Deus está conosco e, portanto, devemos nos alegrar. Natal é época de nos lembrar que não há o que temer, porque Deus está no meio do seu povo e o lidera, e o leva a reinar com ele por toda a eternidade. Natal é época de se lembrar também que Deus é poderoso e que Ele atua na história. Deus está presente conosco. Alegre-se hoje, não tema e creia no poder de Deus.